Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos como fazer potências e raízes com números fracionários. E para começar, vamos ver uma história muito bacana, porque acredito que a maioria de vocês gosta de pizza. Acompanhem. Carlos comprou uma pizza e comeu metade da pizza pela manhã. Vamos marcar a fração que corresponde à metade, 1/2. Metade do que sobrou pela tarde. Então, a pizza reduziu mais uma vez. E vamos marcar novamente a metade do que tinha sobrado. E à noite ele comeu a metade do último pedaço. Ou seja, sobrou somente esse pedacinho. E vamos marcar novamente a metade, 1/2. Qual é a fração da pizza que ainda restou? Ele comeu metade, depois metade da metade e, por último, metade do que sobrou. Então, nós podemos representar 1/2 de 1/2 de 1/2. Só que vocês lembram? A palavra de, calcular uma fração de alguma coisa, a gente pode substituir pela multiplicação. Então, na verdade, a gente vai multiplicar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Vamos ver como a gente pode fazer isso. Reparem, a gente tem 3 fatores iguais. 3 fatores de 1/2. E a gente pode representar a multiplicação com fatores iguais como uma potenciação. Como assim, professor? Reparem, a gente pode escrever como 1/2 elevado a 3, ou seja, elevado ao cubo. E vocês lembram? Vamos ver como fazer isso. Primeiro, o meio, que é o fator que está se multiplicando, a gente chama de base. E a quantidade de vezes que ele se repete é o expoente. Bom, então agora a gente vai ver como fazer essa conta. Multiplicando frações, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, fica 1 vezes 1 vezes 1 no numerador e no denominador 2 vezes 2 vezes 2. Bom, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a gente encontra 1/8, ou 1/8. Esse resultado é a potência. Então, na estrutura da potenciação, serve tanto para números naturais como para números fracionários. Nós temos a base, o expoente e o resultado, que é a potência. Bacana, né? Então, a gente pode concluir que a potência é o que restou. Restou 1/8 da pizza. Carlos comeu bastante, né? Bom, como vocês viram, tanto para números naturais como potências, nós aplicamos o mesmo conceito de potenciação. Agora vamos praticar alguns exemplos para ficar fera nas contas. Vamos lá. Vamos calcular a potência 8/5 elevado ao quadrado. Bom, lembram? O expoente é a quantidade de fatores de 8/5. Então, isso a gente vai fazer 8/5 vezes 8/5. 2 fatores. E na multiplicação de frações, nunca esqueçam, a gente multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então fica simples. 8 vezes 8 dá quanto? 64. E 5 vezes 5? 25. Assim, o resultado dessa potência é 64/25. Bem simples, né? Vamos a mais um exemplo. Agora, 3/10 elevado à quarta potência. Bom, vocês sabem o que fazer? O expoente é 4, né? Então, a gente vai repetir a base, que é 3/10, como fatores, como uma multiplicação, em 4 vezes. Vamos lá. 3/10 vezes 3/10 vezes 3/10 vezes 3/10. Ou seja, o expoente que manda na base. Ele que vai dizer quantas vezes ela vai se repetir. Agora a gente vai multiplicar, aplicar o conceito de multiplicação entre frações. Vamos multiplicar 3 vezes 3, que dá
9. O resultado agora vamos multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. E por último, 27 vezes 3 dá 81. Vamos fazer a mesma coisa agora com os denominadores. 10 vezes 10 dá 100. É fácil, né? Multiplicar 10 por 10, só ir acrescentando 0. 100 vezes 10, bota mais um 0, vai virar 1000. E 1000 vezes 10 vai virar 10.000. Olha agora esses dois últimos resultados, tanto no numerador como no denominador. A gente vai juntar e vai dar o resultado. O resultado dessa potência é 81 sobre 10.000. Tranquilo, né, galera? Viram, pessoal? Não tem mistério. Então, o expoente indica quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. Mas tem alguns casos que fogem essa definição. Mas fiquem tranquilos que eu vou passar para vocês agora. Dá uma olhada. Bom, vamos a alguns casos particulares. Todo número com o expoente 1 é igual a ele mesmo. Vamos ver alguns exemplos? 3 sobre 2 elevado a 1. Bom, o resultado é a própria base. É só tirar o 1 e repetir o 3 sobre 2. Então, 13 sobre 150 elevado a 1 é quanto? O mesmo procedimento. Tira o expoente 1 e o resultado é a própria base. 13 sobre 150. Também tem o caso do expoente 0. Todo número diferente de 0 com o expoente 0 é igual a 1. Aí fica bem tranquilo. Querem ver? 1 sobre 2 elevado a 0. Bom, como a gente vê pela definição, qualquer número elevado a 0, desde que a base não seja 0, o resultado dá 1. Então é só colocar 1 ali. E 19 sobre 7 elevado a 0. É a mesma coisa. O resultado, pelo fato do expoente ser 0, vai dar 1. Bacana, né? Não tem mistério, galera. Vocês perceberam que eu sempre falei que a base tem que ser diferente de 0 quando a gente eleva a 0? Isso porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Não tem como determinar o valor dessa potência. Mas vamos a outra operação, mas antes a gente vai falar de mais uma potência para poder definir essa nova operação. Dá uma olhada. Vamos pensar na potência 4 sobre 9 elevado ao quadrado. Bom, já sabemos o que fazer, né? Aqui o expoente é 2, então vamos multiplicar 4 sobre 9 vezes 4 sobre 9. Bom, 4 vezes 4 dá 16, e 9 vezes 9 dá 81. Então, o resultado dessa potência é 16 sobre 81. Então, aqui a gente fez a operação de potenciação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a operação inversa. Bom, olha só. Vamos modificar um pouco essa estrutura. Aqui a gente tem a radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Aqui eu escrevi que a raiz quadrada de 16 sobre 81 é 4 sobre 9. Então, é o inverso do que nós fizemos anteriormente. Mas vamos identificar alguns elementos dessa estrutura. Reparem, o 2, por ser raiz quadrada ali, esse 2 é o índice. E o que está dentro do radical, que é o símbolo da raiz, é o radicando. Então, nesse caso, a fração 16 sobre 81. E o resultado, 4 sobre 9, é a raiz. E só uma observação. Quando a gente está trabalhando com raiz quadrada, não precisa escrever o índice. Então, a gente pode deixar esse índice omitido. Então, como eu acabei de falar com vocês, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, para achar a raiz quadrada, por exemplo, de um número, basta a gente descobrir um número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, dá o valor do radicando. Mas vamos ver na prática como isso funciona? Dá uma olhada. Vamos então ver alguns exemplos. Eu quero calcular a raiz quadrada de 4 sobre 9, ou seja, de uma fração. Bom, vamos fazer o seguinte. Como eu falei, vamos pensar no número que multiplicado por ele mesmo dá 4 nonos. Bom, a gente vai pensar no numerador e no denominador. Primeiro vamos pensar no 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo que dá 4? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4.
Então é 2. E qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Ah, vocês já falaram aí, né? É 3. 3 vezes 3 dá 9. Assim, a gente pode reescrever essa multiplicação de fatores iguais como uma potência. Isso significa que 2/3 elevado ao quadrado dá 4/9. Então, a raiz quadrada de 4/9 é 2/3. Bem tranquilo, né, gente? Vamos a mais um exemplo. Agora a gente vai fazer a raiz quadrada de 36 sobre 49. O mesmo esquema. Vamos pensar em uma fração que, multiplicada por ela mesma, dá 36 sobre 49. Primeiro, vamos pensar no numerador. Aí é bom saber a tabuada. Na tabuada, né, qual o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 36? Fácil, né? 6. 6 vezes 6, 36. E qual o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 49? É o 7. Então, 6/7 vezes 6/7 dá 36 sobre 49. E a gente pode escrever isso como potência, como a gente fez anteriormente. Olha só. 6 sobre 7 elevado ao quadrado é igual a 36 sobre 49. E é o que a gente queria. A fração que elevado ao quadrado resultava em 36 sobre 49. Então, a raiz quadrada de 36 sobre 49 é igual a 6/7, sem mistério. Então, galera, eu sei que o pessoal tem muita dificuldade em raiz quadrada, mas não tem mistério. É só pensar no número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, resulta no radicando, que é aquele número que fica dentro da estrutura do radical. Então, vamos ver mais um exemplo, só que um pouquinho diferente. Dá uma olhada. Carlos está com uma dúvida. Ele perguntou, e se o índice for 3? Porque até agora a gente viu raiz quadrada, índice 2, certo? Então, vou apresentar para vocês um exemplo. Aqui a gente lê como raiz cúbica, ou seja, raiz de índice 3, de 8 sobre 125. Então, vamos resolver e tirar essa dúvida do Carlos e de vocês, se vocês tiverem. Aqui, a gente vai pensar no número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, a fração que, multiplicada por ela mesma 3 vezes, resulta em 8 sobre 125. Bom, aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de mais calma. Primeiro, vamos olhar o numerador. A gente vai pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 8. Vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Agora, vamos testar com 2? 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, é 2. Agora, vamos pensar no 125. É bem intuitivo, não é? Por quê? 125 termina com 5. Então, a gente já vai pensar no 5. Vamos ver se é 5 mesmo. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 dá 125. Então, o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, realmente é o 5. Isso significa que a gente pode reescrever essa multiplicação de fatores iguais como uma potência. Então, 2/5 elevado ao cubo é igual a 8 sobre 125. Então, isso significa que a raiz cúbica de 8 sobre 125 é igual a 2/5. Tranquilo, né, galera? Reparem que nessa aula nós fizemos todas as contas de cabeça. Organizamos os cálculos e fomos dando o resultado. Mas vocês podem utilizar também a calculadora ou armar a conta e fazer essas continhas no papel. Mas o importante é saber o conceito. A nossa aula vai terminando. Foi muito bom estar com vocês novamente. Aguardo vocês na próxima. Um abraço. Até mais!